Olá, meu jovem, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Aqui é o professor Alex Siqueira, o seu professor de Física B. Bom, nós nos apresentamos aí na última aula, na semana passada, onde eu trouxe aí a ementa do nosso curso, quais são as matérias que vão aparecer ao longo desse ano. Se você assistiu essa aula, você já sabe que eu sou o professor de ótica e ondas, né? Ótica estuda a luz, as suas consequências, características pela passagem por algum lugar, né? E a ondulatória estuda ondas em geral, enaltecendo as suas características, alguns fenômenos e algumas consequências também. Tá legal, pessoal? Como eu citei agora, galera, na nossa última aula eu fiz a apresentação da nossa disciplina, né? Falei dos conteúdos, citei aí alguns exemplos e tal, e também comecei a falar um pouquinho de leve aí em relação à nossa matéria. Tá legal? Para não ficar uma coisa muito, como eu diria, fragmentada, né? Eu vou repetir rapidinho o que eu havia dito para vocês na nossa última aula em relação a alguns fatores, né? Então, seja bem-vindo, pessoal. Vamos começar a nossa aula agora. Rapaziada, bom, aqui no quadro eu já deixei aqui alguns espaços já pré-organizados para que nós possamos completar aí o que está escrito na tela. Legal? Gente, olha só, vou pedir desculpa qualquer coisa para vocês, tá? Porque eu estou estreando aqui hoje com um equipamento novo que eu adquiri para gravar essas aulas e eu ainda estou me adaptando, né? Então, qualquer coisinha aqui de detalhes técnicos, né? Qualquer coisa você me perdoe. Já é, molecada? Beleza? Bom, rapaziada, para começar a falar, né? Vou começar aqui a falar rapidinho o que é a ótica geométrica. A ótica geométrica, ela é um estudo que avalia o quê? Vamos ver aqui, ó. É o estudo das características e consequências da passagem da luz por determinada região do espaço. Isso que é o conceito, digamos assim, né, abreviado, né, resumido aí do que é a ótica geométrica em si. Tá legal? Nós não vamos nos preocupar com detalhes sobre a luz, características específicas da luz. Eu quero saber como que a luz sai da minha lâmpada que está aqui em cima e chega até mim. Passando por esse espaço, né, que contém ar entre a lâmpada e eu, quais são as características, quais são as consequências dessa passagem aí? Beleza, pessoal? Bom, muito bem então, rapaziada. Nós sabemos, vimos aí na semana passada que a luz é um tipo de onda, é, e como onda, ela apresenta algumas características, não é mesmo? Primeira característica da luz como onda: a luz é uma onda que ela tem uma natureza conhecida pelo nome de eletromagnética. Ou seja, tu que estava aí na aula passada já sabe que a onda eletromagnética ela é uma onda que, resumidamente falando, ela não necessita de meio material para propagar-se. Não necessita de um meio material para se propagar. Por exemplo, né? Lembrando que esse começo da aula foram coisas que eu citei na última aula, que eu estou refalando aqui. Refalando é ótimo, né? Para não ficar a coisa picotada. Já é? Bom,
Onda eletromagnética, pessoal, a definição de onda eletromagnética propriamente dita, eu vou preferir falar com vocês lá na matéria de ondulatória para a gente meio que não confundir as coisas, beleza? Muito bem. No caso aqui, uma onda eletromagnética, em suma, ela é uma onda que não necessita de um meio material para propagar-se, para existir. Exemplo, existem ondas que precisam de meio material para existir. Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Volta e meia eu gosto de tocar o meu violão. Para eu tocar o meu violão, eu preciso das cordas do meu violão. Pois se não existir uma corda, não existirá uma onda numa corda. Concorda comigo, pessoal? O que motiva o surfista a ir para a praia de manhã cedinho? Para ele pegar as ondas dele lá e tudo mais. Se o surfista chegar na praia do Lé, aqui chegando em Guarapari, e o mar estiver seco, não tiver água, naquele dia não haverá surf, né? Um abalo sísmico ele precisa de terra, não é verdade? Se não tiver terra, não tem abalo sísmico, né? Agora, existem certas ondas que elas não necessitam de um meio material para existir, certo? Pessoal, vou aproveitar e fazer um merchan aqui para vocês, ó. Meu amigo Anderson, professor Anderson de Biologia, fez essa caneca para mim aqui. E é a minha carinha, olha só que maneiro. Tá registrado. Valeu, Anderson. Bom, voltando aqui então, pessoal. Existem ondas que não precisam de um meio material para existir. Que no caso, a luz, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, enfim. As ondas eletromagnéticas elas não têm essa necessidade, né? Por exemplo, como eu citei na aula passada, a luz do Sol demora cerca de 8 minutos para chegar de lá até aqui. Por exemplo aí. Bom, na sequência, segunda característica da luz como onda. Bom, a luz ela possui uma forma que nós chamamos de transversal. Galera, como eu estou falando aqui de características de uma onda, eu só vou falar aqui o resumo mesmo, tá? Porque nós teremos uma aula de ondas propriamente dita mais tarde, né? Mais tarde daqui a, sei lá, 5, 6 meses, né? Onda transversal. A onda transversal, pessoal, basicamente, veja bem, uma onda, ela propaga-se para um lado e ela vibra também numa direção. Às vezes a direção de vibração da onda, ela condiz com a direção de propagação dessa onda. Não é o caso da luz, né? Aqui no caso da luz, nós podemos falar que a propagação e a vibração não estão alinhados numa mesma direção, né? E nesse caso aqui, elas formam o quê? Elas formam um ângulo de 90 graus. São são trajetórias perpendiculares, né? Nesse caso aí. Bom, a onda transversal, galera, ela tem aquele formato clássico de onda, que no caso é esse formato aqui, ó. Né? Aquela ondinha que já virou até coreografia de grupo de axé. Lembra disso? Bom, terceira característica da luz como onda, nós temos então aí, galera, o que? Nós temos a propagação, né? A propagação da onda luminosa é tridimensional. Propagação tridimensional significa que a onda propaga-se em 3 direções. Fui claro, jovem? Me fiz entendido? Muito bem. Bom, agora, seguindo em diante, né, essas são as características da onda da luz enquanto onda, né? Da onda enquanto luz é ótima, né? Agora vamos falar aqui das fontes luminosas, beleza? Eu queria relembrar com vocês, pessoal,
que fonte luminosa não necessariamente é aquilo que emite luz. Lembra disso, pessoal? Uma fonte luminosa, galera, ela pode ser aquilo que emite luz ou aquilo que reflete luz. Eu queria que você deixasse isso bem claro também. Beleza? Bom, como eu já até falei para vocês, são dois tipos de fontes luminosas, né? A primeira aqui, ó, ela é chamada de fonte o quê? Fonte primária, também conhecida pelo termo, né? Corpo luminoso. Beleza? Fonte primária, também conhecida como corpo luminoso, né? Bom, pelo próprio nome, você já percebe qual que é a função dele aí, né, galera? O corpo luminoso é aquele que ilumina, né? Então, resumidamente, nós podemos falar aqui que o corpo luminoso é aquele corpo que possui luz própria. Tá legal? Possui luz própria, tá certo? Eu vou dar os mesmos exemplos que dei na aula anterior a essa aqui. Exemplo. Bom, nós temos como exemplo aí, ó, o Sol, né? Uma chama acesa. Eu também tenho, por exemplo, aqui uma lâmpada ligada. Porque a lâmpada desligada, né, não dá nada. Concorda comigo, pessoal? E eu também tenho aqui, por exemplo, a fonte que ela é classificada como secundária, né? Fonte secundária. Fonte secundária é também conhecida pelo termo carinhoso aí, ó, de corpo iluminado, shining. Tá aí, ó, corpo iluminado, né? Como nós vimos aí na semana passada, galera. Opa! O corpo iluminado é aquele corpo que precisa ser iluminado para ser visto. Como sugere, né, o próprio nome dele aí. Concorda comigo, pessoal? Bom, o corpo iluminado é aquele corpo que não apresenta, não possui o quê? Não possui luz. Não possui luz própria. Legal? Ele não ilumina, ele precisa ser iluminado para ser visto. Tá certo, galera? Bom, como exemplo, o que nós podemos citar aqui então? Vamos ver aqui. Exemplo. Vamos lá. Mesmos exemplos aí da aula passada, né, galera? Vou colocar aqui a lua, né? Vou colocar aqui um caderno. E vou colocar aqui nós. Eu, vocês, nós somos seres iluminados. Não se esqueça disso. Faça o seguinte exercício mental aí, pessoal. O corpo iluminado é aquele que consegue ser visto no escuro. O corpo luminoso é aquele corpo que não consegue ser visto no escuro. Legal? Se nada estiver me iluminando aqui, ninguém vai me ver. Legal? Mas se eu estiver num ambiente totalmente escuro, aí acendo uma vela, por exemplo, uma lâmpada, que seja, então eu vou conseguir ver as coisas assim. Legal, pessoal? Então nós passamos aqui, olha, pela parte do que é a luz, né, como onda. Falamos aqui agora sobre as fontes luminosas e vamos agora para meios de propagação. Tá legal? Meios de propagação. Porque veja bem, você já sabe algumas características específicas e estruturais sobre a luz. É uma onda eletromagnética, ela tem um formato transversal, ela é tridimensional. Legal? E no caso aqui, galera, a luz ela pode ser criada por determinados corpos ou refletida por determinados corpos, né? Bom,
Os meios de propagação representam aqueles locais por onde a luz, seja ela criada ou refletida, ela vai atravessar. Beleza? São 3 tipos de meios de propagação. Vamos começar aqui pelo primeiro, né, galera? O primeiro aqui, eu vou chamá-lo de meio transparente. Meio transparente, né, pessoal? O meio transparente é aquele tipo de meio muito comum, né, na nossa vida. Por exemplo, eu só estou enxergando bem aqui o meu escritório, o ambiente que eu estou aqui agora, por conta da transparência das lentes do meu óculos. Legal? No caso, eu vou falar com vocês que o meio transparente é aquele meio que permite a passagem total da luz. Passagem total da luz, 100%, né? Então aqui eu vou colocar como exemplo, vou colocar aqui no final como exemplo, ó. Por exemplo, aqui eu vou colocar o ar, né? O ar que nós respiramos é um meio transparente. A luz consegue passar pelo ar tranquilamente, né? 2. O 2 aqui, ele tem a ver com aquele meio que é chamado de translúcido. Translúcido, né? O translúcido ele já trabalha com uma certa parcialidade, né? Ele permite a passagem da luz, permite a passagem, o quê? Não é total, né? É parcial da luz. Tranquilo? Bom, passagem parcial da luz. Vamos pensar aqui, ó, naquele vidro. Deixa eu colocar aqui o X, né? Exemplo. Vidro fosco, né? Vou te dar um exemplo aí, ó. Você já deve ter se deparado, né, com alguma situação, seja num banheiro, seja num provador, sei lá onde, em algum lugar que separa. Por exemplo, aqui na minha cozinha mesmo tem esse vidro que ele separa o fogão da máquina de lavar. Talvez aí na sua casa você tenha alguma coisa do tipo aí. O vidro fosco, cara, você consegue perceber, se tiver alguém por trás dele, né? Que tem alguém ali. Você consegue ver a silhueta da pessoa. Mas não consegue ver com perfeição, né? Você não consegue ver detalhes, porque o vidro ele não permite a passagem total da luz, não é isso? 3. Falei do translúcido, do transparente, e agora falta falar de quem? Da opacidade, né? Do opaco, então. Legal? Bom, pessoal, o opaco é aquele que não, né? Não permite a passagem da luz. Não permite a passagem da luz. Professor, me dá um exemplo dessa parada aí? Com certeza, jovem, que eu te dou um exemplo. Com certeza. Ai, meu Deus do céu. Exemplo. Uma parede. Ah, professor, e se a parede for uma parede de vidro? Ah, fala sério, né? Fala sério, jovem. Parede é parede, parede, pô. Parede que o grafiteiro curte fazer aquela pichação lá, fazer o grafite, aquela coisa toda. Eu posso citar também do opaco aí, ó. Eu sou um corpo opaco, né? Você também é. Nossas roupas são opacas, né? Inclusive a opacidade das nossas roupas digamos assim, deixam a nossa intimidade resguardada, né? Nós não expomos o nosso corpo, as nossas roupas nos guardam. Basicamente isso aí. Bom, galera, então falamos aí dos meios de propagação, né? Transparente, translúcido e opaco. Transparente você pode pensar também aí vidro comum, água cristalina, gás de cozinha, né?
O translúcido, ele permite a passagem parcial, né? Igual neblina. Por exemplo, você que já viajou aí para as montanhas capixabas naquele período frio, sei lá, meio do ano, inverno. Direto assim na estrada tem aquelas placas. Atenção, condutor. Caso você se depare com uma neblina, não use o farol alto, né? Por que não usar o farol alto? Porque o farol alto, pessoal, ele vai iluminar meio que para frente. Parte da luz vai passar pela neblina, só que parte da luz vai refletir nela e vai vir nos olhos do condutor. Então, tipo assim, é uma ação que a pessoa acha que está ajudando, só que na verdade ela está se atrapalhando mesmo, né? Beleza? Vamos para a próxima aqui, galera. Meio de propagação, beleza? Fontes luminosas, beleza? Vamos falar aqui, pessoal, de alguns fenômenos luminosos, né? Eu vou citar aqui os dois fenômenos luminosos principais do nosso curso aí em geral. Tá legal? Vamos lá então? A situação aqui é a seguinte. Vamos começar então aqui com o número 1, né? Que é o quê? Que é o fenômeno, que é o famoso fenômeno de reflexão. É o famoso fenômeno de reflexão. Galera, olha só. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vou falar sobre reflexão até o final do ano. Eu devo falar de reflexão? Deixa eu tentar contar aqui, ó. Essa é a primeira, tem a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Talvez 6 ou 7 vezes. Em 6 ou 7 situações eu vou trazer aqui para vocês a ideia de reflexão, né? Agora para pensar comigo, pessoal. O que é reflexão? O que é a reflexão? Como nós estamos falando da luz, né, eu vou utilizar esse objeto de estudo como exemplo mesmo, tá? Igual. Eu tenho aqui, onde eu estou no meu quarto aqui, uma lâmpada que está me iluminando agora. Está até de frente para mim aqui. Beleza? Essa lâmpada, pessoal, ela me ilumina. Assim também como essa lâmpada ilumina a apostila de vocês aqui, ó, de física, né? Beleza? Então deixa eu pegar aqui a apostila como exemplo, né? A luz, ela é criada pela lâmpada que está em alguma região por aqui em cima, aqui assim, né? A luz dessa lâmpada vem vindo, atinge aqui a minha apostila, legal? E a apostila, ela tem uma composição, o quê? Transparente, translúcida ou opaca? Essa apostila aqui, ela é opaca, né? Ela não permite a passagem da luz. Legal? Olha, tá meio transparente aqui por causa do fundo verde aqui. Mas então, nesse caso, a luz vem do ar, bate na apostila e retorna para o ar. Legal? Então, assim, o que é o conceito de reflexão, pessoal? O conceito de reflexão é o quê? É a permanência da luz em seu meio de origem após incidir em um material opaco. Bom, galera, aqui entenda uma coisa. Eu falei para vocês a respeito da transparência, da translucidez e da opacidade desse lado de cá, aqui em cima aqui, ó, né? Só que na verdade, aqui no nosso curso, nós vamos mais trabalhar com o 8 ou o 80. Já é? Ou a luz vai passar tudo, ou a luz não vai passar nada. Ou 8 ou 80. Vamos trabalhar mais com a transparência e com a opacidade. Não vamos trabalhar tanto assim com a translucidez.
Porque a translucidez, pessoal, existe aí uma situação, uma interpretação que ela resulta numa densidade de probabilidade, se a luz vai entrar ou se ela vai sair. Dependendo de onde ela vai bater ali, ela tem a chance de entrar ou sair. Então isso aí é uma análise um pouco mais específica que não cabe aqui para nossa matéria agora. Tá legal? Então nesse caso é por isso que eu citei aqui, né, o corpo que é opaco mesmo. Tudo bem? Após incidir num corpo opaco. Maneiro, né, galera? Aí no caso, galera, eu tenho alguns tipos de reflexão. Quer ver só? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, tentar fazer o mais retinho que eu consigo. Eu tenho aqui, por exemplo, um espelho, né? Aqui onde vocês estão vendo. Opa. Pera aí que deu um probleminha aqui, acho que aqui tá bom. Beleza. Eu tenho um espelho aqui, né? Legal? E vamos imaginar que eu tenho, sei lá, três raios de luz. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos lá. Calma. Aí, beleza. Eu tenho 3 raios de luz aqui, ó. 1, 2 e 3. Esse terceiro aqui ele foi pra fora, né? Esse também, não é? Vai, garota. Aí, foi. 3 raios de luz aqui. Beleza. Bom, isso aqui, pessoal, é a superfície de um espelho, né? Espelho. A superfície de um espelho, isso aqui. E assim, galera, o espelho ele é totalmente liso, polido, com a superfície totalmente regular. Então, nesse caso aqui, ó, a luz ela vai ser refletida também de maneira organizada. Por exemplo, se os raios luminosos incidentes no espelho forem paralelos entre si, os raios que foram refletidos também serão paralelos entre si, né? Por exemplo, esse aí é o caso que acontece quando você se depara diante do espelho para você se arrumar para ir para a escola ou algo do tipo, né? Agora, existe um outro tipo de reflexão, que é uma reflexão assim, ó. Imagina que a superfície do local onde a luz será refletida seja assim. Então, por exemplo, eu tenho uma certa organização dos raios incidentes, só que os raios refletidos, pessoal, cada um reflete para um lugar. Ó. Esse cara reflete para cá, esse cara reflete para lá. Pera aí, deixa eu melhorar isso aqui. Esse cara reflete para cá, esse cara já vai ter um rasante para cá, assim, ó. E assim por diante. Então nós temos aqui, por exemplo, à esquerda a reflexão regular e aqui à direita a irregular, também conhecida como difusa. Tá legal? E um segundo fenômeno, pessoal, que também nós vamos falar bastante dele aqui no nosso curso em geral, tá bom, galera? Que no caso é o fenômeno de o quê? Refração. Refração, pessoal. Bom, a refração, ela é a capacidade de um feixe luminoso mudar seu meio de quê? De propagar. Meio de propagação. Tá legal, pessoal? Rapaziada, a refração é um fenômeno, é um dos fenômenos mais importantes assim, né, para nossa vida, porque veja bem, olha só,
É com a refração que nós enxergamos, né? A luz entra nos nossos olhos. É com a refração que eu enxergo melhor, né? Que eu tenho um problema de vista. Então, se eu coloco meu óculos aqui, eu enxergo melhor. Isso se deve à refração. Beleza? É por causa da refração que eu entro na internet, cara. Fibra ótica, né? Vivo Fibra, sei lá, fibra ótica. A fibra ótica, ela é algo oriundo do fenômeno de refração. Nós teremos uma aula sobre isso ainda. Tá legal? Só que veja bem, pessoal, olha só. Vamos imaginar aqui o seguinte. Eu tenho aqui, olha, um copo. Tenho aqui um copo. Um copinho. E ele está preenchido até aqui, assim, ó, de água, por exemplo. Então tudo aqui para baixo tem água também, né? Tá aqui. Beleza. Bom, se um raio de luz, pessoal, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês. Se um raio de luz ele atingir esse copo nessa, deixa eu melhorar aqui esse negócio, mais ou menos assim, ó. Um raio de luz, né? Atinge aqui o copo. Do lado de fora, vamos imaginar que tenha ar e dentro ali tem água. Então, quando a luz sai do ar e adentra na água, o preço que ela paga é ter uma alteração na sua direção, uma alteração, consequentemente, na sua velocidade e também uma alteração, pessoal, no que diz respeito aí à questão de uma propriedade da luz, né, que é o seu comprimento de onda. Tá legal? Bom, pessoal, eu vou fechar essa aula aqui, ó, nós falamos de alguns assuntos, né? Depois no vídeo aí você pode tirar os seus prints e tudo mais, tá legal? E eu quero fechar a aula de hoje, pessoal, falando de cores, tá certo? Cores, vamos lá, olha só. Cores, né? Deixa eu te dar aqui um exemplo. Qual que é a diferença entre a cor de uma lâmpada e a cor de um caderno, por exemplo? Qual que é a diferença? A lâmpada, pessoal, ela ilumina. Portanto, a lâmpada é o que? A lâmpada é fonte primária, né? Existem lâmpadas coloridas. Lâmpada fluorescente, ela é uma lâmpada branca. A lâmpada de LED também é uma lâmpada branca. Mas existem lâmpadas com cores, certo? Lâmpadas com cores. Por exemplo, eu posso ficar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, ó. Mudei aqui a cor da minha lâmpada. Deixa eu ver se eu fico vermelho um pouquinho. Não mudou muita coisa não, ó. O verde. Não tá meio claro aqui meu quarto, mas eu tenho uma lâmpada que ela fica colorida, né? Agora eu deixei ela branca mesmo, que é a luz normal, né? As lâmpadas têm cores, né? E assim por diante. Nesse caso, galera, a diferença da cor de uma lâmpada para a cor de um caderno é que a lâmpada ela está no grupo da fonte primária e o caderno no grupo da fonte secundária. Isso é óbvio, né? Claro, né? Então, aí no caso, pessoal, então nós temos que dividir aí esse conceito em dois grupos, né? O grupo de quem ilumina e o grupo daquele que é iluminado. Tá certo, pessoal? Basicamente isso aí. Eu vou começar com o termo cor-luz. 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 Atenção, pessoal, da forma como eu vou explicar aqui, não está na sua apostila, tá? Então, muita atenção. Pessoal, a cor luz, ela representa a cor da luz refletida
por um objeto luminoso. Aliás, por um objeto iluminado, né? Ou por um corpo iluminado. Tá bom? Por exemplo, pessoal, vocês estão vendo aqui que eu estou com a camisa do AP, família AP, né? É uma camisa vermelha, tem detalhes brancos e detalhes amarelos aqui, né? Por exemplo. Também na gola, aqui. Beleza? Todo mundo concorda que a minha blusa aqui é uma blusa que é uma fonte secundária, né? Ela não tem luz própria, ela precisa ser iluminada para ser vista, né? Então, assim, a luz que você, a cor que você está vendo aqui, ela tem a ver com a luz que chega na minha blusa, tá legal? Por exemplo, pessoal, essa blusa não tem luz própria. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para falar da cor dela. Porque, tipo assim, galera, ó, eu estou acostumado em vê-la vermelho. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho iluminação artificial, tem lâmpadas aqui. E as lâmpadas, elas iluminam a minha blusa de uma forma que ela aparece vermelha. Quando eu saio da minha casa vestindo essa blusa para ir pro AP, por exemplo, o sol ilumina a minha blusa e na luz do sol existe uma maneira, né, que eu consigo ver essa luz, essa blusa vermelha. Quando eu chego no AP, o AP, assim como a minha casa, também tem iluminação artificial, né? E aí, pessoal, a minha blusa também aparece vermelha. Ou seja, aqui na minha casa, pela luz do sol ou pelas lâmpadas do AP, a luz que ilumina a minha blusa tem vermelho, tem amarelo. Só que se eu tivesse num lugar iluminado 100% full, 100% azul, aí eu te pergunto, existe vermelho na luz azul? Eu te respondo que não. Então, se essa blusa estivesse num ambiente 100% azul, ela não apareceria vermelha, ela apareceria preta. Vamos nos exemplos? Vamos lá? Olha só, pessoal. Exemplo número 1. Exemplo número 1, pessoal. Vamos imaginar aqui, ó, corpo colorido. E o corpo colorido, pessoal, eu vou escolher, por exemplo, a cor vermelha. Eu gosto do vermelho. Então aqui eu tenho um corpo, né, que ele não tem luz própria, beleza? E ele aparece como vermelho, beleza? Eu vou usar essa caneta aqui, ó, que é a caneta arco-íris, né, que eles chamam aqui, para representar a luz branca, beleza? Que é cor, né, cor arco-íris, né, tem a ver aí com todas as cores. Eu tenho que ter um pouquinho de manha aqui na hora de fazer reta. Ó. Então está chegando aqui a luz branca, né, nesse corpo aí. O que vai acontecer? Esse corpo vermelho vai absorver tudo aquilo que não é vermelho e ele só vai refletir aquilo que é vermelho. Mais ou menos assim, ó. Ele vai refletir o vermelho. Você entende por que depende da luz? Então, tipo assim, tem vermelho na luz branca? Tem. Então, o que não for vermelho, a blusa vai absorver. E o que for vermelho, a luz vai refletir. Basicamente isso aí. Legal? Isso vale para qualquer exemplo, tá, gente? Para laranja, amarelo, verde, tudo isso aí. Vamos falar aqui do corpo branco. Corpo branco. Por que sua mãe fala que quando você está usando roupas brancas ou roupas claras no ambiente ensolarado, não é mais fresco? É mais fresco. Você vai entender por que agora, ó. Eu vou representar o corpo branco como sendo isso aqui. Eu não tenho tinta branca aqui. Legal? Bom, então no corpo branco chega aqui, né, a luz branca. Beleza? E ele não fica com nada, ele vai refletir o branco também, pessoal. Então entenda uma coisa, galera, tudo que atinge o branco
é refletido. Se luz vermelha atinge um corpo branco, vai refletir luz vermelha. O branco não absorve nada, tá legal? Diferente do corpo negro. Espera aí que eu peguei a cor errada. Diferente do corpo negro, pessoal. Do corpo negro, né? Então tem aqui um corpo negro, pessoal. E rapaziada, a situação é a seguinte: luz vai atingir o corpo negro. Luz vai atingir aqui o corpo negro e nada será refletido. Acontece aqui um fenômeno chamado de fenômeno de absorção total. Beleza? É por isso que quando você usa roupas de banda, digamos assim, você tá no sol com a camisa do Metallica. Pô, tá quente pra caramba, porque vai absorver pra caramba, né? Nesses sistemas de captação de energia solar para o intuito de aquecer a água, os tanques são tingidos de preto, tá legal? E lembrando, pessoal, que assim, aquilo que nós conhecemos como preto é a ausência de cor, tá? Quando você não vê uma cor, você está vendo o preto. Então a gente tem ali o costume de falar, né, cor preta, não sei o que, mas seria algo desprovido de cor mesmo, tá legal? Professor Alex Siqueira. Vamos lá, pessoal, para fechar nossa aula de hoje então, vamos aqui, ó, falar do último tipo de corpo em relação à cor, né? Que no caso é a cor. Ah, rapaz, desculpa, galera, olha só um detalhezinho. Agora que eu fui ver. Eu sei, de repente você tá achando um pouco estranho aí, ó. Só faz uma correção pra mim aí, que esse carinha aqui, ó, ele não é cor luz, ele é cor pigmento. Pigmento, tá? A cor pigmento é a cor refletida e tal, e tem a ver com isso que eu falei agora aí. A cor luz, cara, olha a viagem, olha a falta de atenção, me desculpem, pessoal. A cor luz, ela é a cor de uma fonte primária, né? A cor da luz de uma fonte primária. Beleza? Situação é a seguinte aqui, pessoal. Olha só, exemplo, nós temos aí, ó, dois exemplos, né? Primeiro exemplo, pessoal, tem a ver com o quê? Com o monocromático, né? Monocromático. E tenho também o policromático. Beleza? Bom, pessoal, aqui, olha, para entender o significado é bem simples, né? Ó, mono significa um, poli significa várias, várias ou vários, né? E aí, jovem, aqui na monocromática, por exemplo, a cor de um laser verde é verde, só verde, então é monocromático. Aquela sala que as pessoas ficam pra, por exemplo, como é que eu posso dizer? Pra revelar foto, né? É monocromática, é vermelha, beleza? Essas luzes de balada aí, né? Sei lá, fica tudo isso, mas tudo azul. É monocromática. Policromática seriam várias cores, legal? E lembrando aí, pessoal, que as cores do espectro eletromagnético são 7, né? 3, 4, 5, 6, 7. Quais são as cores? Ó, dica para você pensar em quais são as cores do arco-íris aí, pessoal. Vamos começar com as primeiras, né? As das pontas. As cores das pontas nos lembram palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, tem câmera que é infravermelha, tem sensor infravermelho no corredor do seu prédio.
Infravermelho. Hã? Infravermelho é o nome que você tem que lembrar, né? Para te fazer lembrar o vermelho, é claro. Questão de Enem, tá? Esse último Enem agora presencial aí no papel. A cor vermelha é a cor mais quente que tem, tá, galera? Por que o vermelho é o mais quente que tem? Porque a onda que representa o calor é o infravermelho. E a cor que está mais próxima do infravermelho é o próprio vermelho. Quando você vai na praia, deixa eu corrigir, a boa parte das pessoas que vão na praia se preocupam com a pele, né? Para não queimar a pele, aquela coisa toda. Beleza? E tem que passar o protetor solar que protege ali a pele contra os raios UVB, que são os raios ultravioleta. Então, isso te lembra aqui a cor violeta. Essas são as extremas, essas que você tem que pensar, né? Depois do vermelho, pessoal, qual é uma cor que é próxima do vermelho? Pois é o laranja. Depois do laranja é o amarelo, beleza? Depois do amarelo, verde. Depois do verde, azul. E depois do azul, anil. Professor, qual que é a diferença de azul para anil? A diferença do azul para o anil é que o azul azul, tá ali, é um azul mais clarinho, tipo um azul piscina, né? E já o anil que tá ali já é um azul mais escuro, um azul forte, um azul marinho, essa coisa toda aí. Beleza, pessoal? Bom, galera, preparei o terreno aqui para que na próxima aula nós possamos conversar sobre os princípios da ótica geométrica. Tivemos muita coisa aqui na aula de hoje, né? Muita definição, aquela coisa toda, legal? Olha só, pessoal, eu vou fazer as minhas aulas agora nesse formato aqui, né? Se eu precisar mostrar alguma coisa diferente para vocês, eu vou fazer lá slide e tal. Mas eu gostei muito do resultado, tá? Achei que ficou uma coisa organizada, né? A letra não é a melhor ainda do mundo, mas é claro que eu tô melhorando aí, beleza? Mas assim, gostei desse formato aqui, pela liberdade que eu tenho, é bem grande aqui essa tela aqui e tudo mais. Beleza, jovem? Pessoal, ó, beijos, abraços. E professor Alex fica por aqui até a nossa próxima aula e nós vamos aprender na próxima aula os princípios da ótica geométrica, moleque. Valeu? Fui!